Estimado Padre Celestino, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a palavra que Jesus hoje nos dirigiu nos diz exatamente daquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje, de um modo especial há 2 dias, e nos fala igualmente, através da primeira leitura, das atitudes que nós precisamos ter diante de fatos como essa tragédia que se abateu sobre nós. Em primeiro lugar, Jesus nos fala, ao pronunciar uma palavra para os seus discípulos, daquilo que é fundamental em nossa vida. Embora não seja fácil, e o Senhor fez isso e nos deu exemplo, cada um de nós precisa carregar a sua cruz. E a cruz, o dia a dia, não é pesada. E é bonito perceber que a cruz que Jesus carregou não foi colocada em suas costas pelo seu Pai do céu. A cruz que Jesus carregou foi colocada em suas costas pelo peso do pecado da humanidade, que gerou exclusão, que fez com que as pessoas não tivessem condições, para estar nos lugares apropriados de moradia, que fez com que a sociedade fosse dividida entre ricos e pobres, que fez com que alguns tivessem tanto e outros não tivessem nada. E por causa disso, o próprio Jesus carregou o peso de uma cruz por causa da miséria que a humanidade fez e impôs a ele naquele momento. Mas o Senhor principalmente carregou a sua cruz por causa dos pecados que cometemos de um modo geral. A sua misericórdia é infinita, e no momento crucial em que ele estava sendo crucificado, uma palavra de misericórdia saiu dos seus lábios: Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que faz. Então Jesus vai nos dizer de que serve a vida do homem, porque ele sabe que a nossa vida está por um triz. De que serve a vida do homem se ela se perder ao longo do tempo? A vida do homem tem valor quando ele procurou durante toda a sua existência a beleza de uma palavra que dá vida e que transforma, e que, portanto, daqueles que buscaram verdadeiramente a glória do Pai, a luz do Espírito Santo e a salvação do Filho através das suas escolhas. Tantos os irmãos que morreram nessa tragédia conviveram conosco, tantos frequentaram essa igreja. Naturalmente, outros também pertenciam a outras denominações religiosas, mas quantos dessas pessoas estavam em busca de Deus? E aqueles que buscaram a Deus, não temos dúvida, Deus acolhe em seu amor e em sua misericórdia. Pois bem, não podemos fazer outra coisa senão destinar a vida e o coração dessas pessoas àquele que é o Senhor. É a única coisa que nós podemos fazer. Ao mesmo tempo, precisamos entender daquilo que os antigos nos ensinavam. Deus perdoa sempre, as pessoas de vez em quando, mas a natureza nunca. Foi exatamente isso o que nós vimos diante dos nossos olhos. Por outro lado, para nós que ficamos, aqui está a palavra do apóstolo São Tiago, que nos diz: a fé sem obras é nada. E afinal de contas, nós vimos ao longo desses dias a solidariedade das mais diferentes pessoas, nos mais diferentes locais, desejando fazer com que, iluminados pela fé, essa mesma fé se tornasse concreta pelo bem que estão fazendo de um modo especial por aqueles que ficaram desabrigados. E muitos deles estão aqui, são vocês diante dos nossos olhos, sem contar aqueles que estão espalhados em nossa cidade. Meus irmãos e minhas irmãs, de um modo especial, vocês que nos acompanham através das redes sociais. Naturalmente nós sabemos que daqui a alguns dias a imprensa e mesmo várias pessoas vão esquecer do que aconteceu aqui. Mas nós precisamos perseverar para que haja dignidade ao longo dos meses para aqueles que perderam tudo. Nós precisamos perseverar por causa da nossa fé, pelo bem que devemos fazer a todos aqueles que agora contam única e exclusivamente com a nossa presença.
Nós precisamos perseverar, porque os meses serão profundamente exigentes para os desabrigados, mas também deve ser exigente para nós que aqui estamos e que devemos colaborar para que todos possam, de algum modo, viver a normalidade da vida, e é pela nossa caridade que eles retomarão o seu caminho. Que Deus nos dê, portanto, a graça de perseverar nesse bem, e que essa palavra dita pelo apóstolo, a fé sem obras é morta, nos faça unir forças para realizarmos aquilo que precisamos realizar nesse momento, pelo bem de todos, principalmente pelo bem daqueles que estão mais sofridos. E eu concluo essa minha palavra através de uma historinha tão simples, tão conhecida, mas que pode nos alertar a todos frente àquilo que nos ensinou o apóstolo Tiago na primeira leitura de hoje. E a história diz o seguinte: houve um incêndio na floresta e todos os animais se uniram para apagar o fogo. Cada um estava contribuindo e contribuíam bastante. Só para dar um exemplo, o elefante enchia pela sua tromba, ali tudo de água, e com força conseguia apagar tantas coisas ao mesmo tempo. Mas enquanto esses animais estavam ali, trabalhando, um beija-flor tão pequenininho rapidamente ia até a água do rio, pegava um pouquinho de água e jogava uma gotinha, que era a sua possibilidade, sobre aquele fogo. A raposa, que não estava fazendo nada, mas sempre pronta para fazer crítica, olhando para o beija-flor, disse: por que é que você está fazendo isso aqui? Você não sabe que a sua gota não vai fazer nenhuma diferença no meio de todo esse incêndio? E o beija-flor parou apenas para um segundo para dizer: eu estou fazendo a minha parte. Então que cada um de nós, principalmente vocês que nos acompanham, que cada um de nós faça a sua parte. É isso certamente que o Senhor nos pede nesse momento. Que assim seja.